Olá, pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Safadão novamente, vamos dar continuidade ao nosso curso de Química Orgânica. Agora vamos para a aula 9. Deem uma olhada aqui no programa, o que vamos ter hoje. Algumas das reações orgânicas, tudo bem? Entre elas, substituição, adição e oxidação, tá? Eliminação é um negócio que a gente acaba encontrando nesses processos aí, tá? De adição, substituição e oxidação. Quando algum composto ele é instável, ele acaba se reorganizando e elimina uma porção dele para adquirir estabilidade, tá? E na redução seria o caminho inverso da oxidação. A redução é muito pouco cobrada em vestibulares, sendo a oxidação a mais abordada, tá? Mas a redução que você tem que saber voltar à etapa da oxidação. Só isso, nada mais. Vamos adiante. Vamos iniciar nossa aula de hoje com substituição. Tá? Vamos lá. Como é que funcionam as relações de substituição? Como qualquer substituição, algo entra, algo sai. Tudo bem? Nesse caso, eu montei uma equação literal aí, uma reação literal, de um composto que eu deixei em vermelho, seria o composto principal que a gente está analisando, e um composto que ele vai substituir no principal, tá? Então, esse RH seria um composto que tem um hidrogênio livre ali, tudo bem? Um hidrogênio de ponta. E você vai botar ele para reagir com um composto AB. E o que você vai perceber? O A vai se ligar ao H e o B vai entrar no composto principal, que eu estava falando para vocês, tá? Então, quais são os compostos que podem sofrer substituição? Alcanos, são hidrocarbonetos simples, saturados, tudo bem? Os aromáticos e os cicloalcanos de 5 carbonos ou mais, tudo bem? Então, eu botei 3 moléculas aí para vocês verem a que se refere aquele H da reação que eu deixei, tudo bem? Eu deixei o R mostrado para vocês, quem são, e o H, que é o hidrogênio livre, tudo bem? É o hidrogênio que está ligado ao carbono. Então, quais são os substituintes que a gente vai ter? Tá? A gente pode ter, e também esses substituintes vão dar nomes às reações de substituição, né? A gente vai ter os halogênios, entrando nesse AB aí, a exemplo, F2, L2, I2 e PR2. E isso vai dar o nome de halogenação. A gente vai ter a reação com ácido nítrico, a gente vai chamar de nitração. Uma reação com ácido sulfúrico, que chamaremos de sulfonação. A alquilação, uma reação com radicais de hidrocarbonetos alcanos, tudo bem? E a acilação, uma reação com radicais derivados de ácidos carboxílicos. Eu vou falar em seguida. Então, vamos para o primeiro tipo de halogenação. Tá? Então, peguei uma molequinha simples ali, tal, propano, e vou botar para reagir com um bromo. Tudo bem? BR2. Como é que funciona essa reação? Né? Você vai ter o substituinte, que é o BR2, e o composto principal. Como é que vai funcionar isso? Basicamente, um BR2, um BR, né, vai roubar um H da molécula. E o outro BR vai entrar no lugar do H. Tudo bem? E nesse caso aqui, vocês devem estar se perguntando, poxa vida, mas aonde que vai entrar esse BR? Ele vai entrar no carbono da ponta ou no carbono do meio? E para a gente não ficar nesses termos mais vagos de carbono de ponta e carbono de meio, vamos usar os termos mais corretos, né? No carbono primário ou no carbono secundário aqui? Ele vai entrar nos dois, só que a preferência dele é pelo carbono que tem menos hidrogênios, porque é um carbono mais reativo, tudo bem? Então, o produto principal vai ser com o BR entrando no carbono secundário, no meio da molécula. Então, a gente tem dois produtos formados aí. A gente vai ter o 1-bromo-propano e o 2-bromo-propano, sendo 2-bromo-propano o principal, tudo bem?
E quando eu digo principal, é que ele é formado em maior quantidade. Tá? Nitração, reação com ácido nítrico. E aí, eu gostaria de mostrar para vocês a forma estrutural do ácido nítrico. Tá? Essa estrutura aqui de um nitrogênio fazendo uma dupla com oxigênio, uma simples com oxigênio, esse oxigênio fazendo uma simples com H, e uma dativa para o outro oxigênio. Tá? Não é duas ligações simples que a gente tem nessa imagem. É uma simples e uma dativa. Só para deixar claro. Tá? E a característica desse ácido nítrico, é que ele é um hidrácido e o principal é que ele libera H+, em meio aquoso. E isso só acontece se o hidrogênio da molécula estiver ligado ao oxigênio da molécula. Tá? Se tivesse, por exemplo, ligado o hidrogênio diretamente no nitrogênio, ele não seria ionizável. Beleza? Então, ó, como é que vocês vão observar esse ácido nítrico? Que ele tem o N dupla O, OH. Vocês vão separar o OH da molécula. Então, na hora que você separa o OH da molécula, sobrou o quê? N dupla O, que a gente vai chamar de NO2. Então, ó, como é que a gente vai deixar? OH, NO2. Desse jeito a molécula. Por quê? Porque esse OH vai ser a parte da molécula do ácido nítrico que vai roubar o hidrogênio do composto principal. Então, olha lá, peguei o propano e joguei o ácido nítrico. O que aconteceu? A parte OH do ácido nítrico captura o hidrogênio e o NO2 é substituído no lugar do hidrogênio. Né? Lembrando sempre o seguinte, isso poderia ter acontecido em qualquer carbono. Né? Por que eu botei especificamente ocorrendo no carbono 2? Porque é o carbono secundário, ele é mais reativo. Então, essa equação que eu estou mostrando para vocês é a equação principal. Tudo bem? E uma coisa importante dizer, né? Os ácidos têm essa característica de arrancar água dos materiais, né? Eles ressecam as coisas. Como a gente pode ver que está tendo a eliminação de água aqui nesse caso. Sulfonação é a próxima. E aí a gente tem que pensar numa reação com ácido sulfúrico. E, ó, no caso, não ácido sulfúrico agindo como catalisador, como a gente tem nessa equação aqui. Tudo que está em cima da seta da reação diz respeito a catalisadores, tá? Esse triângulo aí seria a temperatura, tá bom? O ácido sulfúrico aqui está entrando como catalisador, não está entrando como reagente, tá? Aqui, na sulfonação, ele entra como reagente. E aqui está a estrutura do ácido sulfúrico. Desculpa, do ácido sulfúrico. E aí você deve estar se perguntando, por que o enxofre está fazendo 6 ligações? Que birutice é essa? E aí você tem que lembrar lá atrás que toda vez que a gente tem ligações dativas com enxofre, a gente pode escrever a dativa como se fosse dupla. Né? Então, como é que é essa estrutura? A gente tem o enxofre no centro, ligado OH, e esses dois hidrogênios estão ligados a oxigênios. Então, o que isso me diz? Que esse ácido tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então, a gente tem OH, dativa para o O, dativa para o O. Tá? São 4 ligações que estão ocorrendo aí. Né? As ligações simples do enxofre com O, completando o octeto dele, e as dativas do enxofre, completando o octeto dos outros oxigênios que estão ali. Tá? E como é que a gente vai escrever essa molécula? Da mesma forma do ácido nítrico. A gente vai separar um OH e escrever o resto. E como vai ser esse resto? É só você contar o resto. O que sobrou de você tirar um OH. Fica S, 3 Os e um H. Fica SO3H. Tudo bem? E por que eu separei dessa forma? Porque daí fica mais claro para você enxergar que o OH está roubando um hidrogênio da molécula e o SO3H está sendo inserido, está sendo substituído no composto principal. Então, veja só essa reação aqui. A gente tem o ácido sulfúrico reagindo com o benzeno
e forma esse composto enorme aí. E aí você deve estar pensando, mas aí se deixou complicado, porque você falou para eu escrever com o H separado e você botou H2SO4 e tal. Você poderia arrumar essa equação? Posso. Olha lá. Daquele jeitinho que eu deixei para vocês. Explicitei o hidrogênio do benzeno livre ali. E como é que vai proceder isso daqui? O OH vai roubar o hidrogênio da molécula, formando a água, e o SO3H vai entrar no lugar do hidrogênio, formando esse composto enorme aí que eu deixei para vocês. Né? Que é basicamente o resto da molécula, né? Você pegar a molécula de ácido sulfúrico, que é HOS, HO, dativa, você só tira o H. Então você fica como? S, dativa, OH, que é o que sobrou aí na molécula no benzeno. Como se fosse essa antena de satélite aí. Tá bom? Beleza. Vamos adiante. Alquilação. O quarto tipo que a gente está vendo de reação de substituição. Que vai ser um negócio que vai acontecer principalmente entre aromáticos e aletos orgânicos. Tudo bem? Nesses aletos orgânicos, a parte que vai entrar no composto, a substituinte, é tipicamente um alcano. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Esse composto aí, monoclorometano, você não precisa escrever o mono, quando você só tiver um. Você só escreve clorometano, tudo bem? O Cl dele vai roubar o hidrogênio do benzeno e vai forçar a substituição do radical metil na estrutura. Então, a gente vai formar o metilbenzeno, que é o tolueno. E a sobra de ácido clorídrico, tá? Ou cloreto de hidrogênio, também dá. Por fim, a acilação. E qual que é o lance da acilação, pessoal? É que também praticamente isso acontece com aromáticos. Só que agora a gente vai botar o acila, que é justamente esse compostinho aí. Né? Se você lembrar C-O, automaticamente na sua mente você tem que associar com OH. C-OH vem de um ácido carboxílico. E a acila é justamente um derivado de ácido carboxílico, que não tem o OH. Então, é só um radical, algo que completa ela, C-O, e uma parte que você vai encaixar na molécula. Né? Então, veja só essa reação aqui. Botei lá o benzeno e botei um cloreto de alguma coisa aí, ó, cloreto de acila aí, tá vendo? Novamente, o cloreto rouba o hidrogênio do benzeno e força a substituição da acila ali dentro, formando esse radical aí. Esse radical não, esse composto aí, tá? Que pode ser tanto uma acetona, se esse R tiver algum carbono, pode ser um éster, se tiver uma continuação com O aí, pode ser uma infinidade de coisas, até um aldeído, se esse R for um H, tá? Aí seria um composto que a gente chama de benzaldeído, no caso. E para finalizar a questão de substituição, a gente tem que pensar em dirigência em aromáticos, que é uma questão que tem uma relação muito específica com a eletronegatividade do composto, do dirigente, né? E esse dirigente é justamente quem orienta o local da substituição. Eu vou explicar mais à frente. Quem que seria o grupo metadirigente? Quem que seria o grupo ortoparadirigente? Porque toda vez que a gente pensar num aromático, a gente tem que pensar nessas três posições principais, né? Orto, meta e para. Meta está sozinho, o ortopara estão juntos. Tá? Os metadirigentes são radicais de ácido sulfônico, ácido sulfúrico, as acilas e os que tiverem grupamento de NO2. Tá? Todo o resto vai ser ortopara. Eu sugiro que vocês memorizem ácido sulfúrico, o derivado do ácido sulfúrico, o derivado do ácido nítrico e as acilas. Tá? São basicamente derivados de três ácidos, né? É o SO3H, derivado do sulfúrico, a acila, derivada do carboxílico, e o NO2, derivado do nítrico. Agora, todo o resto vai ser ortoparadirigente. Então, vamos mostrar para vocês aqui. Temos dois compostos. À esquerda,
o clorobenzeno e à direita o nitrobenzeno, tá? Nesse caso aqui, eu não preciso falar que é um clorobenzeno ou um nitrobenzeno, porque só tem um, né? Então, necessariamente, ele vai estar na posição 1, do carbono 1. Como é que funciona isso? Primeiro, lembra, eletronegatividade. Não esqueça da fila, que é completamente importante e crucial para esse caso. Por que um chama meta-dirigente e o outro chama ortopara-dirigente? Analise comigo aqui à esquerda. O cloro, ele tem maior eletronegatividade do que o carbono. Então, nessa ligação simples que tem aí, o que ele faz? Ele atrai para si o par de elétrons da ligação, gerando uma região de relativa carga negativa. É uma região de carga parcial ali, tá? Negativa. E quando ele atrai para ele o elétron do par, ele deixa uma região positivamente carregada naquele carbono, porque tem uma relativa falta de elétron ali, tá? Lembrando que isso aqui é carga parcial, não é aquela carga de fato, como se fosse um íon, sabe? Não é carga definitiva, é uma carga parcial, tudo bem? E aí, como o aromático tem uma estrutura ressonante, basicamente isso começa a ser propagado dessa maneira aqui, ó. Essa relativa região de eletropositividade força regiões de eletronegatividade nos carbonos vizinhos e vice-versa, até o fim, tá? E qual que é a questão aqui? Por que a gente vai chamar de ortopara-dirigente esse composto? Porque ele criou regiões reativas nas posições orto e para. Quais são as regiões reativas? As regiões de maior eletronegatividade, que eu representei no menos ali, que são nas posições orto e para. Tudo bem? Se você for pensar à direita, o NO2, a gente tem a mesma coisa em questão da eletronegatividade. Só que, ó, o oxigênio, ele é mais eletronegativo do que o nitrogênio. Então, no par de elétrons, ele puxa para si, deixando o nitrogênio uma relativa falta de elétrons ali. Nesse caso, não tem nem o que falar. Ele vai criando uma estrutura ressonante na molécula e forma isso daí que a gente tem, tá? A reatividade dos carbonos fica aumentada, nesse caso, nas posições meta, tudo bem? É por isso que o NO2, no anel benzênico, ele é um meta-dirigente. É por isso que o halogênio, no benzeno, é um ortopara-dirigente. E eu poderia fazer exemplos disso com tudo, com SO3H, com uma acila, com uma hidroxila, ia dar igual. Ia dar igual. Tudo bem? Vamos adiante. Olha lá um exemplo de dirigência. Quem que é o dirigente? O dirigente é aquele que está no benzeno. Tá? Então, veja só. Nós temos um metil no benzeno. Como é que a gente chama isso daí, meu Deus do céu? Metilbenzeno. Tá? Ou tolueno, é outro nome para ele. E aí, eu deixei em azulzinho aí quem que era o reagente. Embaixo é quem está catalisando a reação. Tá? Então, está reagindo com isso daí o NO3. Aí lembra, isso é uma reação de nitração. A gente vai separar o NO3 em HO e NO2. Por quê? Porque o HO rouba um H, libera água. E entra o NO2. Só que aí, ele vai entrar onde? E aí você tem que lembrar, qual que é a dirigência do CH3? Qual que é a dirigência da alquila? Meus amigos, as alquilas são ortopara-dirigentes. E veja só que bagulho louco. Acontece a substituição nos 3 locais. Orto, para e meta. Qual que é o pulo do gato aqui? O pulo do gato é que a dirigência diz respeito aos produtos principais formados, tudo bem? Então, quem que vai estar em maior quantidade? Vai ser o isômero ortopara, tudo bem? Não vai ser o meta. Se você olhar nas proporções, eu tenho 59% do orto, 37% do para, a esmagadora maioria, e somente 4% do meta, tá? Então, não confunda.
Toda vez que você tiver esse tipo de substituição, você vai ter em todos os lugares possíveis. Algum vai ter maior preferência, tudo bem? No caso, a preferência aqui é ortopara. E aqui, pessoal? E agora, como é que a gente faz? A gente tem o nitrobenzeno reagindo com cloreto de metila, que é um outro nome para o clorometano, tudo bem? Vamos lembrar, quem que vai orientar a substituição nesse caso? É o dirigente. O dirigente aqui agora é o NO2. O NO2, ele é metadirigente. Então, de onde esse cloreto vai roubar o hidrogênio para inserir o metila? Vai roubar da posição meta. Formando quem? O metanitrotolueno ou metametil nitrobenzeno. Tudo bem? Vai formar o orto e o par? Vai. Só que, assim, pequena porcentagem. A maior porcentagem de todas vai ser no meta. E é isso que você tem que saber. Forma no meta, nesse caso. E, por fim, eu gostaria de dar um último exemplo, uma aplicação prática dessas reações de dirigência e substituição, que é, nesse caso aqui, pegar o tolueno, esse composto aí que eu deixei, e lembrar que o tolueno tem uma dirigência, quer dizer, o metil que está no tolueno, força uma dirigência ortopara, né? Deixei até os menuzinhos ali para mostrar onde estão as maiores reatividades dos carbonos. E aí, qual que é a sacada para isso daí? É a trinitração do tolueno, né? Que daí você vai ter uma nitração em cada posição orto e para. 2 orto e 1 para. E aí você vai ter o trinitrotolueno formado, que é o TNT, aquela molécula explosiva que a gente vê em filme, que tem aquele formato de banana laranja lá, tal, que você vê no Papaléguas, tal, o coiote querendo explodir o Papaléguas, pica-pau também aparece, essas coisas, e formando 3 águas, né? Porque são 3 ácidos nítricos, então 3 águas formadas. Cada molécula de ácido nítrico forma uma molécula de água. Podemos, então, passar para as reações de adição, né? Daí, a gente tem umas pequenas condições agora, né? A gente tem que ter insaturações e ciclanos pequenos, de 3 a 4 carbonos. Como é que funciona essa reação que eu botei para vocês aí? Acho que chega até a ser mais simples do que a de substituição, porque na adição, você bota um no outro, desfazendo a dupla. Então, olha que simples. Um composto que tem dupla, vai entrar um substituinte em cada carbono. Só. Só que tem uma regra para isso. Chama-se regra de Markov-Nikov. E aí, a gente sempre vai deixar o seguinte: o hidrogênio entrando no carbono mais hidrogenado. Por quê? Porque daí, o substituinte entra sempre no carbono mais reativo, né? Sempre. Vamos ver exemplos. Pegando alcenos aqui, né? Peguei o eteno, para a gente brincar. Vamos fazer a hidrogenação do eteno. Ó, acompanha o cursor do mouse aqui. O que acontece na hidrogenação do eteno? Entra um hidrogênio aqui e entra um hidrogênio aqui. Acabou. O eteno vira etano. Olha que bagulho simples. Você estourou a dupla, deixou a simples e acabou. E a cloração do eteno? Um cloro para cada. Acabou, velho. Sem drama. E a reação do eteno com um ácido clorídrico? Como é que funciona? Entra um hidrogênio num, entra o célio no outro. Nesse caso aqui, os 2 carbonos são carbonos primários. Então, tanto faz. Eles são igualmente hidrogenados aqui, né? 2 hidrogênios para cada. Então, tanto faz. Forma um composto chamado de cloroetano. Simples. Olha esse último aqui, ó. A hidratação do etano. Desculpa, do eteno. Como é que funciona? Entra o H de um lado e o resto do outro. Ó, sempre enxerga a água como H ou H. Porque daí fica muito mais simples de vocês evidenciarem o que está acontecendo. Então, ó, entra um H de um lado e um H do outro. Formando etano. Bom. Alcinos. Olha que louco. Pegando o alcino aqui, ó.
eu peguei, por acaso, o propino. Tá? Botei uma hidratação nele aqui, ó. O que acontece? É uma reação de adição. Como é que eu sei que é uma reação de adição? Porque tem insaturação. Tendo insaturação, é adição, tá? E aí, olha só, pega a água e desmembra em HOH. Vai entrar H em um, vai entrar OH em outro. O H vai entrar onde? Segundo Markov-Nikov, o H entra no carbono mais hidrogenado. Então, olha só, entre HC e o C, o H vai entrar onde? Do lado do HC. E aí fica H2C. Aí fica H2C, dupla, C, hidroxila, OH, CH3. Só que o que é esse troço aqui, ó? O que é esse composto aqui, ó? Dupla com álcool. Isso aqui é um enol. A função disso aqui é enol. E os enóis são instáveis por natureza, né? Rapidamente acontece o quê? Essa dupla aqui estoura, vem para o O, formando uma ligação aqui, e esse hidrogênio cai lá para outro carbono. Aqui a gente forma uma dupla O no meio da molécula, cetona. Tá vendo? Olha que louco. Se por acaso isso daqui acontecesse na ponta da molécula, não era uma cetona, era um aldeído formado. Fechou? Aí você pensa assim comigo. Ah, equacione a reação de hidratação total do alcino. Então seria aquele caso que a gente estoura as duas ligações. A gente vai fazer como? Vai botar 2 HOH. Bota primeiro H2C, COH. Tem uma dupla ali ainda. Bota mais uma. H3C, COH2. Tem 2 OH no carbono. E esse OH, 2 OH no carbono é uma doença extrema, porque é um composto instável, né? Olha esse troço daí. Isso aí é instável, isso aí não exige nada mesmo. Rapidamente isso daí elimina uma parte da molécula para adquirir estabilidade. Deixei em vermelho a parte da molécula que vai embora, que é quem? Água. Água. Aqui nós temos uma reação de eliminação. Como eu falei do começo, a eliminação está presente em algumas reações da orgânica. De longe, não é principal. E, de novo, a gente forma acetona. E aí, nesse caso, é uma feliz coincidência que eu chamar isso aqui de cetona é uma maneira genérica. Deixa eu chamar de acetona é o nome comercial desse negócio, que é a propanona, tá? E até o seguinte, se você simplificar essa reação, porque, ó, esse primeiro membro aqui, ó, formou esse produto virou reagente de uma outra reação de eliminação aqui, ó, e formou esse daqui. Olha, eu estou consumindo 2 águas no reagente e formando uma água. O que acontece? Qual que é a reação global disso daqui? É justamente a anterior, né? É a anterior, que vem desde o alcino reagindo com água e formando a propanona aqui, né? E aí das duas formas, seja na hidratação parcial, eu vou formar um enol que vai formar uma acetona, ou a total, que eu vou formar um diálcool no mesmo carbono. E é um composto instável que vai eliminar a água e voltar para a propanona. Então, não adianta correr, vai voltar nisso daí. Tá bom? Ciclenos. Olha que tosco que é a adição de ciclenos. Você pega e coloca, ó, pumba. Desfez a dupla. Formou um ciclano de clorociclano aí, no caso, né? 1,2... Ah, no caso, tem um metilzinho ali, isso seria o quê? 1,2 de cloro tolueno. Não é nem tolueno, né? Tolueno seria o aromático. Seria, então, 1,2 de cloro, 1 metil hexano. Olha que bagulho louco. Exótico. Diênos conjugados têm uma peculiaridade, né? O que é um diêno conjugado? É um composto que tem 2 duplas de modo alternado. Tá? Então, é dupla, simples, dupla. Tá? Quando a gente faz uma adição aí, e quem está sendo adicionado? HCl. Tem 2 possibilidades. Uma que a gente vai chamar
nesse caso aqui, a adição 1, 2, que vai ser a adição que vai estourar a dupla, que está entre 1 e 2. E aí, a adição vai ser feita no carbono 1 e no carbono 2, ou a adição vai ser feita no carbono 1 e no 4, reorganizando completamente a molécula. Né? Vamos ver no primeiro caso aqui, ó, a adição 1, 2. A gente vai estourar aqui a dupla e ele vai ser adicionado aqui. Segundo Markov-Nikov, o hidrogênio entra no mais hidrogenado. O Cl entra no carbono mais reativo, que seria o secundário aqui, né? Carbono 2. A gente tem esse composto de cima aqui, que seria o 2-cloro but 3-eno. Tudo bem? E como é que seria na adição 4? A gente reorganiza a molécula inteira. A gente vai estourar as duas duplas. Esse esquema de dupla, simples, dupla vai virar simples, dupla, simples. Você reorganiza totalmente a molécula. E aí você vai adicionar no carbono 1 e no 4. E aí, como o 1 e o 4 aqui são a mesma coisa, né? Pô, eles têm a mesma quantidade de hidrogênio, então tanto faz, você botar no carbono da direita e na esquerda. É o mesmo composto. Daí a gente vai ter o 1-cloro but 2-eno. Tudo bem? Por fim, aqui, nessa questão de adição, temos os aromáticos, né? Por exemplo, a hidrogenação total do benzeno. Tem que fazer isso uma alta pressão e temperatura com catalisador, porque o benzeno é uma estrutura ressonante extremamente estável, tudo bem? E aí você vai formar de benzeno o ciclo hexano. Basicamente, você estoura as duplas dele, tá bom? E no caso de você fazer uma cloração total do benzeno, a mesma coisa. Você forma esse composto diferenciado aí, ó, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexaclorociclo hexano, tá? Mesma coisa. Só que nesse caso você vai botar temperatura e luz para isso acontecer. Não precisa pressionar tanto. E aí, vamos encerrar essa discussão aqui, ó, dos ciclanos. Quando que a gente vai ter a substituição? Quando que a gente vai ter a adição ciclano? Olha essa primeira coluna, quer dizer, a segunda, né? A coluna do H2 aqui. Para a gente ter uma adição num ciclopropano, a gente precisa de um catalisador, que é o níquel, e uma temperatura de 120 graus Celsius. O que acontece aí? Você estoura o ciclo e você cria uma cadeia linear. E se eu pegar um ciclobutano, a mesma coisa, só que eu preciso de uma temperatura um pouco maior, 200 graus Celsius. Eu estouro o ciclobutano e formo o butano. A partir do ciclopentano, começa a mudar. Começa a ter uma tendência muito maior à substituição. Tá? Por quê? Por causa da tensão angular. Se você for pegar a tensão angular no ciclopropano, que tem um formato triangular, o ângulo interno ali é 60 graus, que está muito distante daquele ângulo lá de estabilidade, de 109 graus e 28 minutos, ou algo do tipo assim. É muito distante, então ele é um composto que estoura com facilidade. Chegando para o ciclobutano, a gente tem uma tensão angular um pouquinho menor, de 90 graus. E aí também tende a estourar. No ciclo pentano, isso é um pouquinho diferente. A temperatura tem que ser muito maior, 300 graus Celsius, e a adição já fica dificultosa. Existe, mas está dificultosa. Se eu pegar o ciclo hexano, então, quase nem ocorre a adição. Teria que botar pressão, temperatura, catalisador, tudo. Tá? E se eu for fazer uma bromação, né, uma reação com bromo? Se for um ciclopropano, estoura o ciclo, adiciona nas pontas. Ciclobutano, mesma coisa. Mas veja só a tendência na substituição do composto agora, a partir do quinto. Né?
Se eu for pensar, então, com um ácido bromídrico, nem ocorre reação a partir de 5 carbonos fechados, assim, no ciclo. Nem ocorre. Porque o HBr, ele tipicamente faz só adição. Isso aqui só reitera aquele negócio que eu falava para vocês no começo da aula, que é a partir de 5 carbonos, substituição. De 3 a 4, adição. E aí, ó, vocês devem estar pensando, meu, o que esses desenhos estranhos aqui? Cara, olha aqui pro ciclo hexano. Você deve estar pensando, meu, mas aqui o ângulo é 120. Também está afastado de 108 graus e 29 minutos. Mas aqui, o hexano, na natureza, você não encontra em formato de hexágono. A gente desenha hexágono porque é mais prático. São polígonos simples da gente desenhar. Na natureza, eles vêm ou em forma de cadeira ou em forma de barco. E também tem até uma outra, forma de barco torcido. Olha que louco. Olha que louco. Então, aqui a gente está pensando numa estrutura já tridimensional, não plana, né? Até o ciclo pentano, a estrutura tende a ser plana, né? Porque no ciclo pentano, por acaso, o ângulo dele é 108 graus. Então, é bem próximo de 109 graus e 28 minutos. Bem próximo, tá? E aí a gente vai para a parte final da aula, que é de oxidação. Oxidação. Também 3 coisas. Primeiro, processo que tem perda de elétrons. E toda vez que perde elétron, você tem aumento de NOx, que é a carga parcial do átomo. Tá? E tem que ter agente oxidante. Quem? A gente tem o oxigênio mesmo, ele é oxidante. A gente tem o ozônio, extremamente oxidante e tóxico. Nós temos o permanganato de potássio e o dicromato de potássio. Tá bom? São os principais que a gente vai ter. E a gente tem 3 tipos de oxidação. O primeiro deles que vamos ver é a oxidação branda, que ocorre na presença daqueles dois oxidantes que eu falei para vocês, permanganato e o dicromato. E a solução tem que ser diluída, fria, neutra ou levemente básica. É brando o processo. É brando. Olha lá, vamos pegar o metil. Aí faltou, né? Faltou um pouco, né? Faltou. Esse seria o 2-metil but2-eno, para ficar lindo. Tá? Olha lá. Esse colchete O significa que tem uma fonte abundante de oxigênio. Ó, brando. H2O, diluído, tá vendo? O que acontece? Acontece que a gente vai ter a dupla sendo rompida, e aí a gente tem isso aqui, né, essa estrutura. Na hora que a dupla se rompe e deixa só a simples, automaticamente já formam 2 valências livres na estrutura, uma para cada carbono, né? Uma para cada carbono. E aí a gente coloca um oxigênio na molécula, né? E aí a gente forma quem? Um álcool, tudo bem? Que é não somente um álcool, é um diálcool. E como ele está em carbonos vizinhos, a gente chama de diálcool vicinal, tudo bem? É literalmente isso, a gente vai botar um O na molécula. E acabou-se. Veja só, é um negócio que não faz cisão de molécula, a molécula não estoura. A gente só vai romper a dupla e vai botar o H ali. Só isso. Esse é o final da oxidação branda. Suave. Agora veja a outra como é que é. Oxidação enérgica, mano. Enérgica. Solução concentrada, quente, ácida. Tá? Peguei aqui, por exemplo, o eteno. E aí, ó, larguei lá. Permanganato. Ácido sulfúrico. Solução ácida. Um pouquinho de água. Porque tem que estar em meio aquoso. Pouca água, viu? O que acontece?
você não só vai estourar uma ligação da dupla, você vai estourar a dupla inteira, mano. A dupla inteira. O que vai formar? H2C com duas valências livres para os dois lados. Aí acompanha na reação de baixo. Isso daí vai continuar reagindo com oxigênio. Lembra que o oxigênio é abundante. É uma reação de oxidação. Tá? O que acontece? A mesma coisa da branda ali, né? Você vai botar o H. Olha o composto que a gente formou. Duas hidroxilas no mesmo carbono. Ah, não. Isso aí é instável. Não pode. Mas daí você continua reagindo com O, porque, né? Segue o baile, né? Oxidação enérgica. Então segue o baile. Olha a doença que fica isso daí, mano. Se duas hidroxilas no carbono já dava bigode, já dava problema, imagine 4. Meu, isso daí é um nível extremo de doença. Véio. 4 hidroxilas ali. É uma doença tão extrema que começa a liberar água, assim, ó. Começa a eliminar água porque o processo não se mantém, né? Não se mantém de jeito nenhum. E aí a gente começa a liberar 2 águas por cada molécula. E sobra o quê? Essa estruturinha que eu deixei embaixo, que é o C, simples O, com valências livres para todo lado. O que acontece no final desse processo? Essa estrutura forma uma dupla entre o C e o O, matando as 2 valências que estavam sobrando para o carbono e uma para cada oxigênio. Então, no cômputo geral, o que a gente formou? 2 moléculas de CO2, nessa oxidação enérgica, e 4 moléculas de água. A gente estourou o eteno em CO2 e água, mano. Brabo. E aí eu peguei pra gente resolver essa aqui, ó. Vou fazer com vocês essas duas pra gente fixar, né, o conteúdo. Então, olha lá. Temos aqui o 2-metil but 2-eno. Para sofrer uma oxidação enérgica. Primeiro de tudo aqui, ó. Vamos copiar isso daqui para ali, ó. O que está acontecendo nessa molécula aqui, ó? Enérgica, mano, ó. Estourou a dupla. When I see you again. Um para cada lado aqui, ó. Pumba, estourou. Olha lá. Não existe mais dupla. Olha lá. E aqui sobrou valência livre. Olha lá. Tá vendo, ó? Valência livre. Nesse caso, eu não quero que vocês fiquem colocando OH em tudo, porque isso aí vai demorar muito. O que você vai fazer? Vai sair botando O. Vai botar O. Não tem jeito. Não tem jeito. Você vai botar O. Olha aqui, ó. Vai botar O. E, ó, olha o macete. Por que eu falei que eu não quero que vocês fiquem fazendo isso aqui? Porque depois que você fez isso tudo, o que vai acontecer? O que eu falei para vocês? Não vai ter aquela eliminação de água? Já não precisa nem... Esse aqui já está todo saturado, né? Você podia botar mais um OH aqui, ó. Sem problema nenhum. Né? Aí, esse Hzinho aqui, ó, teria como mais um OH aqui. O que acontece aqui, galera? O que acontece? Elimina a água. Olha lá, eliminou a água. Epa, aqui ficou difícil de eliminar a água, hein, mano? Vou eliminar aqui, ó. O que sobrou dessa eliminação aqui? Ó, vou apagar. O que sobrou aqui? Sobrou uma valência para o C e uma para o O. O que sobrou aqui, ó? O que sobrou aqui, galera? Ó. Uma valência para o C e uma para o O. Que diabo é isso? A gente vai formar uma dupla aqui. Essa ligação aqui, ó, vem para o O fazendo uma dupla. Tá? E a gente forma uma dupla aqui. Com O. Então, quais são os produtos formados? Essa daqui, que é a propanona. E esse composto aqui, que é quem, mano? Ó, CH3. Dupla O, OH. O que é isso aqui? É um ácido carboxílico, né? Ácido etanoico.
Então, olha só como é que fica o resto do processo. Liberando água, né? Liberou uma água aqui, liberou uma água aqui. Então, ó, mais 2H2O. Olha lá. Suave ou nem, galera? Suave ou nem? Resposta final. Esse composto, mais esse liberando 2 água. Resposta final. Certo? Limpar o quadro aqui. Vamos. Opa, acho que é aqui, ó. Vou pegar esse outro aqui, ó. É importante de citar. Olha lá. Processo enérgico. Quem que é esse daqui? Propeno. Tadinho do propeno. O que acontece aqui no propeno? Enérgico. Rompe a dupla. O que aconteceu quando rompeu a dupla? Formou valência livre, né? Olha lá. Valência. Misericórdia. Valência livre para o C. Valência livre para o C. Olha que loucura. O que vai acontecer? Ataque. Ataque do maldito O. O para cá, O para lá, ou mais um O aqui, ó, para ficar ligeiro. Para tu aqui, ó, O aqui, ó, aqui, ó. Fica ligeiro aí, mano, ó. Um H pegou um O, um H pegou... Virou ataque maluco aqui, mano. Ataque louco, tio. Ataque louco. O que eu quero mostrar para vocês? Da mesma forma, eu só vou melhorar um pouco isso daqui para não ficar tão nojento, né? Ó, aqui a gente tem um C, que não parece um C, né? Mas eu vou corrigir isso aqui, ó. C. Ó, olha o ataque maluco. Olha que bagulho louco que tá. Vê se pode um troço desse. Que bagulho louco, né? A gente começa a ter as eliminações de água, né? Ó, eliminamos uma... Essa ligação que estava sendo feita aqui, ela vem para cá. E aí, ó, como é que fica? De novo. A gente voltou para a nossa propanona. Opa, propanona não. Agora não é mais propanona, não. Agora isso aqui, ó, ácido etanóico. Tá vendo? Aqui tá meio ruim o C, mas é um C. Vou arrumar isso aqui, vamos melhorar esse troço. C, dupla O, com mais esse cidadão aqui, ó. OH. Olha lá. E olha a doença extrema que formamos ali. Ai. Vou tirar isso daqui, ó. O que vai acontecer aqui, ó? Eliminações abundantes, ó. Tirou um aqui. HOH, tá vendo? Tiramos vários. Eu estava falando aqui dessa reação maluca aqui de sair enfiando um H em tudo e ver o que dá. Que é o que acontece, né? Esse composto aqui começa a eliminar água. E aí essa ligação aqui que a gente tem do C do OH, ela vem para cá. Essa ligação aqui, ó, isso aqui desidrata, né? Essa ligação aqui, ó, com o OH, ela vem para cá. O que está acontecendo aqui, ó? Eu estou eliminando a água. E estou formando quem? Quem que é a tripinha que ficou aqui no meio? CO2. Olha lá. CO2. Outra maneira de você ver isso é justamente você fazendo a eliminação de apenas um lado da molécula, né? Porque daí o que você vai ter? Você vai cortar esse lado dela aqui, ó. Vai restaurar a dupla aqui, vai ter esse composto aqui que vocês já conhecem muito bem, mano. Vocês já tiveram isso daqui em inorgânica. Quem que é esse C dupla O? OH. Isso daqui é o ácido carbônico. É um composto instável. A galera da química lá vai fazer o quê? Vai botar isso aqui entre colchetes. Não é nem colchete, botar isso aqui entre essas pinças de caranguejo aqui, ó. E vai escrever do ladinho assim, ó. Liberando H2O mais CO2. Acabou-se.
Entendeu? Vamos lá. Composto instável. Então, qual que vai ser o resultado da oxidação enérgica desse propeno aqui, ó? Putz, vai ser justamente um ácido etanóico, água e CO2. Tá bom? É claro, vai eliminar bem mais água, né? Você vai eliminar uma água dessa molécula aqui, e dessa molécula aqui que sobrou, você vai eliminar duas moléculas de água, tá bom? Mas se você botar na sua questão lá, isso daqui só, ó, esses três aqui, ó, tá de bom tamanho já. Tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. Até porque a reação não ficou balanceada direito, né? Porque, ó, você não botou a quantidade específica de oxigênio que está reagindo. Você botou só oxigênio enérgico, né? Uma fonte nascente, uma fonte abundante de O, que, assim, você não sabe de onde vem, você não sabe quantos estão sendo usados. Então, você não precisa fazer esse balanceamento preciso dessa maneira, né? Botando exatamente quantas águas foram liberadas, porque você não precisa botar exatamente quantos O2 você usou, tá? E a gente vai para a parte final da aula, que é a parte de ozonólise, segredo de hidrólise, na presença de zinco. Então, ó, peguei esse composto aí, que pode ser muito bem um eteno, não sei porque eu deixei RR, poderia deixar do CH2 e CH2, na reação com ozônio. E aí forma esse composto curioso, assim, estranho, que a gente vai chamar de ozoneto, tá? Cara, qual que é o segredo aqui? O ozônio vai quebrar uma ligação simples, vai entrar no meio daqui, ó, e vai entrar entre os Cs. Então, ó, fica COC. E as valências livres da dupla, vai entrar um O para cada. Só que essa estrutura aqui é completamente instável, né? E aí você vai ter uma cisão da molécula. Esse O que veio para o meio aqui, vai reagir com H2O do meio, a gente tem que ter água no meio, formando peróxido. Isso é marca registrada da ozonólise. E esse composto formado aqui, ó, vai ser quem? Estourou essa ligação, estourou isso daqui, o C precisa de fazer uma ligação, o O precisa de fazer uma, formou uma dupla. Então, ó, formamos dois aldeídos aqui. Tá vendo? Qual que é o grande diferencial aqui? O zinco impede do oxigênio do ozônio atacar novamente esse aldeído e oxidar mais ele, oxidar ele para um ácido. Tudo bem? Então, qual que é a grande sacada aqui? Na ozonólise, a gente pode formar aldeído. A gente pode. E a gente forma peróxido. Tá? Na oxidação enérgica, a gente nunca forma aldeído, porque sempre vai ter aquele ataque doente que eu falei para vocês, que ele sai enfiando no meio. E aí, se tivesse mais um ataque aqui, o que ia acontecer? Ia ficar C dupla OH. Ia formar um ácido, não aldeído. Tá? Outra coisa importante dizer é o seguinte, toda vez que a gente tiver a regra de Markov-Rykov, a gente tem que ficar esperto com o que está no meio. Porque se o meio estiver sendo catalisado por H2O2, acontece justamente o contrário, que a gente chama de anti-Markov-Rykov. Ao invés do H entrar no carbono mais hidrogenado, ele entra trocado, ele entra no menos hidrogenado. Tá bom? Então não perca isso de vista e, ó, que maravilha aqui, ó. A aula acabou-se e a gente se vê na próxima aula, beleza? Aula 10, em que a gente vai abordar o finalzinho da disciplina. Fechou? Boa noite. Falou para vocês. Bom final de semana.